Olá, turminha. Vamos começar essa semana uma série de exercícios de questões dos últimos vestibulinhos do Senai, tá? Senai 2019. Essa semana vamos estar começando agora com CGE 2174, prova CGE 2174. Vamos aí para a primeira questão, a questão de número 41, tá? Vamos estar resolvendo essa série de exercícios, essas questões na área de física, tá? Vamos lá. Um termômetro que possui internamente uma coluna preenchida com um líquido opera com base no aumento ou na diminuições desse líquido, a partir das variações de temperatura. No aumento das dimensões desse líquido se reconhece o fenômeno de... Também, isso aqui vão estar relembrando aí já teorias, né, de exercícios feitos em sala de aula, dessas teorias já vistas em sala de aula, né, nas nossas aulas anteriores. Então aqui dá para eliminar várias alternativas aqui, né? Tem liquefação, inversão térmica, equilíbrio térmico. Equilíbrio esse não está nem aumentando, tá entrando em equilíbrio, né? Vaporização. Então aqui é bem simples essa primeira. É só a gente lembrar que quando aumenta qualquer coisa, né? Aumenta qualquer ou líquido, ou gás, ou sólido, se eu aquecer ele, ele vai aumentar o seu volume, né? Vai aumentar o seu tamanho. E se ele esfriar, ele vai diminuir. Então isso a gente está falando da dilatação térmica, tá bom? Tranquilo? Vamos para o próximo exercício, próxima questão. Agora temos um texto, o texto da questão 43. Vamos lá. O mais veloz dos animais terrestres é o guepardo. Exímio caçador, ele atinge 100 km por hora em menos de 3 segundos e vai além. Seu limite máximo é em torno de 110 km por hora. Pode-se comparar esse felino com um dos carros mais velozes do mundo, o Koenigsegg Agera, esportivo superleve que vai até 110 km por hora em 2,9 segundos, tá? Vamos lá para a questão 43. No limite máximo de velocidade que consegue alcançar, se esse felino percorrer a distância de 210 metros, o tempo em segundo gasto nesse percurso será de aproximadamente... Então, vamos lá. Eu já coloquei em negrito aí no texto para vocês os dados que nós vamos precisar para estar resolvendo esse exercício, tá, turminha? Então, temos ali a velocidade de 110 km por hora, e o espaço de 210 metros. Vejam que a velocidade está em quilômetros por hora e a distância está em metros. Então, eu acho melhor, né, que a gente transformar essas unidades aí para elas combinarem, né, com a mesma unidade. Eu gosto sempre de puxar, se o exercício não falar nada, de puxar para o sistema internacional. 210 metros está no sistema internacional, mas 110 quilômetros não está no sistema internacional de unidades. Então, eu vou transformar 110 quilômetros por hora em metros por segundo, até porque as nossas alternativas ali estão todas em segundos. Então, já coloquei aqui para a gente esse triângulo aqui para a gente lembrar quando a gente estiver falando de velocidade média, tá? Cinemática. Então, temos aqui ΔS, né? O espaço percorrido, ou seja, a variação do espaço percorrido. Velocidade média e tempo, a variação de tempo. Então, funciona o seguinte, esse triângulo aqui, como a gente já viu em aulas anteriores. Eu vou pegar, vou tampar a informação do que eu quero saber. O exercício quer saber a respeito do tempo. Então, vou tampar aqui o tempo. Aqui, ó, se eu tampar o tempo, o que, que sobra? O ΔS e embaixo, velocidade média. Então, o que, que eu vou fazer aqui é espaço dividido por velocidade. Tá? Por isso que, ó, quando tiver esse tipo de exercício, já coloco esse triângulo aí para vocês já ir memorizando esse triângulo e não esquecerem mais, tá? Mas vamos começar pelo seguinte. Eu tenho ali 110 km por hora. Eu tenho que transformar em metros por segundo. Como que eu faço isso? Dividindo por 3,6. 110 dividido por 3,6 dá 30,5 metros por segundo, tá? Agora aqui vai a fórmula do tempo, ΔT, espaço dividido pela velocidade. Ó, tampei meu ΔT, perdão. Daí ficou ΔS, embaixo velocidade média. Então, espaço dividido por velocidade, um em cima do outro é uma divisão. Então, já temos aqui, vamos substituir aqui na fórmula,
tempo é igual a espaço dividido por velocidade, 210 dividido por 30,5, vai dar aproximadamente 6,9 segundos. O exercício também deixei em negrito aqui pra gente. O exercício colocou aí, ó, aproximadamente. Se ele falou aproximadamente, nós chegamos em 6,9 segundos. A alternativa que diz mais próximo disso aí é 7 segundos, a alternativa C. Beleza? Questão 45. A imagem acima mostra a Praça Piccadilly Circus blá. Questão 45. A imagem acima mostra a Praça Piccadilly Circus imersa no tradicional nevoeiro que, recorrentemente, envolve a cidade de Londres. Considere-se as fontes de luz primária, tracinho, por sua vez, o meio através do qual se propaga os raios luminosos, originados a partir dessas fontes nas condições observadas na imagem. Classifica-se como, underline, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, tá? Então nós temos que preencher aqui esses underline aqui, essas lacunas, com alguma dessas opções. Então vamos ler aqui, ó. Considere-se a fonte de luz primária, a estátua, as pessoas são luz primárias, elas emitem luz. O poste elétrico, faz sentido, né? O poste elétrico tem uma lâmpada ali, está emitindo luz. O automóvel trafegando, inclusive o automóvel ali está com o farol apagado, né? Os prédios ao redor, também não. Então aqui, turminha, só pela primeira parte eu já descobri que o poste elétrico ele emite luz, uma fonte de luz primária, tá? Vamos continuar lendo aqui para ter certeza. Por sua vez, o meio através do qual se propagam os raios luminosos, originados a partir dessas fontes, nas condições observadas na imagem, classifica-se como translúcido, ou seja, translúcido é que passa a luz parcialmente. Quando é transparente, passa totalmente a luz. Translúcido passa parcialmente. Como nós estamos falando de um nevoeiro, então passa a luz parcialmente a luz, por isso que é translúcido, tá? Então nós temos, voltando à teoria que a gente já estudou, então transparente passa a luz, todos os raios de luz vão passar. O translúcido passa parcialmente e tem o opaco que não passa fonte de luz nenhuma, ok? Então seria o translúcido no caso do nevoeiro. Então fechamos aí com a alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 46. 1. Instalação de um aparelho de ar-condicionado na parte superior da parede de ambiente para que tenha o máximo desempenho. Está correto. É para isso que nós queremos sempre instalado o ar-condicionado na parte superior da parede, né? Porque eu solto o ar frio em cima, né? Tem maior densidade, ou seja, mais pesado. O ar frio desce, refrigerando todo o ambiente. O ar quente tem maior volume, ou seja, menor densidade. Ele sobe e é recolhido pela parte de cima do ar-condicionado, que solta o ar frio, desce refrigerando, o ar quente sobe e assim fica trocando o fluido, trocando o calor do fluido para com o próprio fluido, né? Esses são os movimentos de convecção, né? A troca de calor do fluido, né? Lembrando, quando eu falo em fluido, eu estou falando tanto de fluidos líquidos quanto fluidos gasosos. A afirmação 2. Lâmpadas mantidas acesas dia e noite para que os pintinhos permaneçam aquecidos nas granjas. Essa prática é comum, mas não é para manter eles aquecidos à noite, tá? As lâmpadas, eles pegam os pintinhos, deixam eles fechados, né, no ambiente e deixam a lâmpada acesa neles 24 horas por dia, para que eles mantenham eles acordados, né? Acordado 24 horas por dia. Se eles estão acordados direto, eles vão estar sempre comendo. Então, como eles passam muito tempo acordados, então vão estar comendo cada vez mais, assim, crescendo, transformando num frango aí mais rapidamente e chegando ao ponto de abate mais rápido, né? Que é quando tem criação, é isso que eles querem, né? Não estou fazendo título de valor aqui nisso aí, tá? Então, a afirmação 2 está errada. Vamos para 3.
permanência de aquecedores de ambientes próximos ao chão para que cumpra-se adequadamente a função para a qual foram projetados. Ou seja, está falando ao contrário do ar-condicionado. Então eu coloco o ar quente, né, o aquecedor de ar, aquecendo a parte de baixo, o ar quente sobe, né, que ele é tem maior volume, né, menos denso, mais leve, né, vamos dizer assim, sobe, aí o ar frio desce, vai ficar essa corrente de convecção, né, trocando calor. Por isso que eu tenho o aquecedor de ar na parte de baixo, né, para maior desempenho. Então, correta aí a afirmação 3 também. 4. Percebam a percepção do aquecimento de uma das extremidades de uma barra metálica quando a extremidade oposta entra em contato com a chama. Percepção do aquecimento de uma extremidade. Eu acho que ele quis dizer ali a condução, né? Por isso aí já mataria aí a afirmação 4. Então nós ficamos com a afirmação 1 e 3. Qual fala 1 e 3? Alternativa B. Tranquilo, né, turminha? Vamos para a próxima questão. Questão 48. Bem teórica aqui, com bastante texto as nossas questões aqui do Senai, né? Mas vendo tudo que nós vimos nas nossas aulas anteriores aí a respeito de física. Vamos para esse pequeno texto aí. As ondas mencionadas no texto a seguir têm diversos usos no mundo moderno. Quando alguém dentro do ônibus ou carro é obrigado a enfrentar o trânsito de qualquer grande cidade, não imagina que acima de sua cabeça outro meio de transporte, também disputado um espaço cada vez mais concorrido, são as ondas eletromagnéticas, de variadas intensidades, amplitudes e frequências, que vão e vêm carregando todo tipo de mensagem e imagem. Não se pode vê-las, mas elas estão lá, assim como em toda parte ao redor do mundo. Essas ondas conseguem atravessar a ionosfera terrestre a 100 mil metros de altitude e se propagar pelo cosmo. Né? Daqui tem a fonte, né? Onde foi extraído esse texto. Vamos para a pergunta aqui. Assinale a alternativa que relaciona corretamente esse tipo de onda ao seu respectivo uso. Então nós estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-onda, Wi-Fi, né, frequência de 4 Wi-Fi, depende, né, tem de 2.4 GHz, 3 GHz, né? Agora a onda dos celulares aí de 4 GHz estão chegando já a 5 GHz, né, o 5G. E ele quer falar a respeito dessas ondas eletromagnéticas que disputam os espaços aí, né? Vamos ver as afirmações. As microondas utilizadas em aquecedores elétricos. Microondas nós utilizamos como aquecedor elétrico aí, né, para aquecer nossos alimentos. O raio-x são empregados em transmissões via satélite? Não, não é para isso que se usa o raio-x, não. Os raios ultravioletas utilizados em radiografia? Não. Vamos trocar a cabia aí, né? Porque o raio-x que são utilizados nas radiografias. Os raios gama, ó, esse aqui é o raio do incrível Hulk, usados em técnicas de radioterapia. Não, raios gama não, é raio gama, ó, é do mal, caveirinha. O infravermelho, fala o infravermelho, pensa naquele controle remoto que você troca, aumenta a temperatura do ar-condicionado, troca de canal na TV, ou esse tipo de comunicação é pelo infravermelho. O infravermelho é empregado nas transmissões de rádio. Infravermelho é para pequenas distâncias, tá, turminha? Não consigo nas ondas de rádio, eu preciso de grandes distâncias, não são infravermelho. Então vamos ficar aí realmente com a alternativa A aí, as microondas utilizadas em aquecimentos elétricos. Alternativa A. Questão 49. Considere os materiais mostrados nas imagens a seguir, levando em conta a condutibilidade elétrica dos materiais. São condutor, condutor e isolante, os que aparecem indicados respectivamente na figura. Então ele quer que a gente coloque na ordem: condutor, depois o próximo condutor e depois por último isolante. Sempre eu falei para vocês nas nossas aulas anteriores para fazer uma correlação para até ser mais fácil de estar gravando, né? Ficar mais fácil de estar gravando isso. Todo bom condutor elétrico
é um bom condutor térmico. Todo mau condutor elétrico é um mau condutor térmico. Então, quando ele está falando de condutibilidade elétrica, ele está falando se conduz eletricidade, tá? Questão de conduzir ou não. E ele quer que a gente coloque na ordem aí como condutor e condutor e isolante. Então, olhando aqui na imagem, nós temos aqui na figura 1, nós temos o fio elétrico. Depois na figura 2 nós temos a lã. E a figura 3 temos uma barra de ouro. Então aqui nós temos que classificar quais são os dois condutores. Então, condutores aqui são os metais aqui, o cobre e o ouro. Então, 1, 3 são os dois condutores na sequência, 1 e 3. E quem seria o isolante? A lã, né? Que é um... Opa! Perdão. Então, a lã ela é um isolante térmico, por sua vez, também um isolante elétrico. Então, alternativa E. Tranquilo, né? Só lembrar aí das nossas aulas anteriores aí a respeito de condutores e isolantes, tá bom? Questão 45. Enquanto se barbeia, um rapaz observa que a imagem formada no espelho de mão, posicionado bem próximo do rosto, é aumentada e pondera que isso é diferente do que ocorre no espelho do retrovisor externo do seu carro. Questão 55. Enquanto se barbeia, um rapaz observa que a imagem formada no espelho de mão, posicionada bem próximo do rosto, é aumentada e pondera que isso é diferente no que ocorre no espelho retrovisor externo do seu carro, já que nele as imagens sempre aparecem em tamanho menor em relação ao objeto. O rapaz concluiu então que as imagens refletidas nesses dois espelhos têm a mesma característica, porém eles são respectivamente, então tenho que classificar aqui o espelho que ele tem em mãos, né, que falou que está aumentando, né, e o espelho retrovisor do carro dele, né. Então vamos lá, é o seguinte, quando a gente fala de aumento, quando é um espelho que aumenta, só pode ser o espelho côncavo, tá? O espelho convexo não aumenta, a única coisa que o espelho convexo aumenta é o campo visual. Quando vocês pensarem em aquele espelho que tem na saída de condomínio, aqueles espelhos que tem dentro do ônibus, dentro de farmácias, aquele espelho lá seria um espelho convexo, né? Aquele boleado para fora, né? E aquele outro com esse formato aqui seria o meu espelho côncavo, né? O espelho côncavo depende um pouco das distâncias que eu estou entre o espelho e a imagem refletida. O espelho e o objeto. Vamos lá. O rapaz conclui então que as imagens refletidas desses dois espelhos são aumentou côncavo. E o outro que diminui, né, aumenta meu campo visual. Quando você. Como que eu ia saber que o espelho do carro não é o côncavo, né? Pelo seguinte, porque o espelho côncavo, quando. Dependendo da distância que o objeto está do espelho, ele pode aparecer de ponta cabeça, né? E em algum momento, quando eu olho no retrovisor do carro, começa a aparecer os carros atrás de ponta cabeça. Então ele não é um espelho côncavo, ele é um espelho convexo, que aumenta meu campo visual. Então seria espelho côncavo e espelho convexo, alternativa D. Beleza? Bem teórica esse exercício. Aí, opa, um que vai ter continha pra gente aí, né? O texto abaixo se refere à questão 58. Esta notícia relata um acidente ambiental ocorrido em 10 de junho de 2004. Vazamento de resíduos de criação de porcos em um rio interrompe abastecimento. O rompimento de uma lagoa de decantação de resíduos suínos causou a interrupção do abastecimento de água em Piranga, cidade localizada a 169 quilômetros de Belo Horizonte. Os dejetos atingiram o rio Piranga, o único que abastece o município, embora tenha ocorrido às 17 horas de anteontem, o acidente foi percebido na cidade somente por volta das 6 horas da manhã, né, 6 horas do outro dia.
por causa da coloração escura do mau cheiro do rio. A lagoa que vazou fica em uma granja particular na zona rural de Piranga, a 18 quilômetros da sede do município, em que um dos polos suíno-cultural do estado. Vamos para a pergunta aqui da questão 58. Considerando essas informações, estima-se que esses resíduos se deslocam do local do vazamento até serem efetivamente notados a uma velocidade aproximadamente. Então é o seguinte, ele saiu da cidade de Piranga, né, até Belo Horizonte, né, uma distância de 169 quilômetros. E ele quer saber a velocidade. Como que calcula a velocidade? Espaço dividido por tempo. Só lembrar também daquele triângulo nosso aí. Se eu quero saber a velocidade, é espaço dividido por tempo. Então vamos substituir na fórmula. A distância que estava, que era de 169 quilômetros, pelo tempo decorrido. Ó, das 17 horas até as 6 horas, eu tenho lá do 17 até 24, eu tenho 7 mais 6, 13. 7 mais 6, 13 horas. Então se passaram 13 horas, 169 quilômetros e 13 horas. Vejam como o espaço está em quilômetro, o tempo está em hora, minha velocidade vai ser em quilômetros por hora, que é que todas as alternativas estão dizendo aí. Quilômetros por hora é o que o exercício está querendo, tá? Então, vamos lá. 169 dividido por 13 dá 13 quilômetros por hora. Fechamos na alternativa E. Tranquilo, né? É só lembrar da formulinha de espaço dividido por tempo. Questão 59. Os equipamentos a seguir fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas. Então temos um liquidificador, um micro-ondas, celular, TV, ventilador. A radia... As radiações eletromagnéticas estão na base do funcionamento apenas dos equipamentos, ou seja, de todos esses equipamentos que estão aí, quais que produzem aí ondas eletromagnéticas, né? Vamos eliminar o que não produz ondas eletromagnéticas, como o ventilador e o liquidificador. Micro-ondas sim, celular sim, TV sim. Então temos aí 2, 4 e 5 que produz ondas eletromagnéticas. 2, 4 e 5, alternativa E. Beleza, turminha? Tranquilo? Vamos aí para o próximo exercício aí. A figura a seguir mostra situações nas quais o calor se propaga por diferentes meios. Então temos ali o fogo lá embaixo, em 3, a panela em 2 e uma chaleira em 1, na figura 1. Considere cada uma dessas situações, é correto afirmar que o calor se propaga, então vou ter que ver cada ambiente 1, 2 e 3, como está se propagando o calor. Pelo deslocamento de ondas eletromagnéticas em 2. Opa, não. Panela, um metal, um sólido. Então ele se propaga por condução, né? Forma de propagação de calor nos metais é condução, não é deslocamento de ondas eletromagnéticas. B. Pela circulação das partículas de um fluido em um. Opa, em um está mostrando ali ó, o fluido que está dentro da chaleira. Então ali ó, circulação, está fervendo. O quente embaixo, né, expandiu, subiu, o frio em cima, desce aquele movimento de, que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, os movimentos das ondas de convecção, né, troca de calor do fluido para com o próprio fluido. Então está correto, está ali ó, pela circulação das partículas do fluido em um. Ó, considere cada uma dessas situações é correto afirmar que o calor se propaga, ou seja, como ele está se propagando. Em um, ele está se propagando pelas partículas de fluido, ou seja, ele não mencionou ali, não falou a palavra, mas pela convecção, que é pelas partículas de fluido. Tem ele, continuando lendo as outras alternativas, para ter certeza se nós estamos corretos, pela transmissão da partícula a partícula em 3. Não, em 3 ali é radiação, né? Radiação e convecção, né? Que eu estou aquecendo o ar ali. Não pela partícula a partícula. D. Pela circulação das partículas de um fluido em 2. Não, 2 é uma panela, não tem fluido. Pelo deslocamento das ondas eletromagnéticas em 1. 1. Ondas eletromagnéticas? Não, não, não. Não, ondas eletromagnéticas não. Lá é ondas de convecção, né? Que está
trocando com o fluido aí. Partículas de fluido, né? Pela circulação das partículas do fluido, é como elas estão trocando calor em um. Pela circulação de partículas de um fluido. O nome disso é convecção, ok? Então, alternativa B. Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Acabamos todas as questões, fizemos todas as questões de física do Senai de 2019, CGE 2174, tá? Então, resolvendo todas as questões. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar resolvendo as questões de física do Senai 2019, mas só que da prova CGE 2180. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá bom, turminha? Valeu, até a próxima.